Olá, muito bom ter você aqui nesse curso para a gente aprender a analisar biomecanicamente o exercício. Sou Leonardo Levato, professor de Educação Física, e biomecânica é um dos temas que eu gosto muito de falar. Mas eu gosto de falar da biomecânica do ponto de vista prático, direto ao ponto. Não gosto de falar do ângulo, do joelho naquele determinado exercício, porque eu penso que os profissionais ainda têm muito o que fixar na questão da biomecânica básica. E é isso que eu quero que você aprenda aqui nessa horinha que a gente vai ficar junto, exatamente como analisar biomecanicamente os exercícios. Compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, a gente vai começar a falar. Primeira coisa, para você só ter uma noção do que a gente está falando, a cinesiologia é um conceito maior, é uma ciência maior que estuda o movimento humano, e a biomecânica está dentro dessa área de conhecimento. A biomecânica estuda os sistemas biológicos sob uma perspectiva mecânica. Então é isso que a gente vai falar. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso falar uma outra coisa para você, que é sobre o controle neural do movimento. Não adianta nada a gente entender da biomecânica, como é que o músculo contrai, como é que qual o movimento que ele faz, que tipo de contração, se a gente não entender que o movimento começa no encéfalo. Do encéfalo ele passa pela medula espinhal e depois só é que vem a contração muscular. Isso é muito importante para você, professor, na hora de você definir algumas estratégias de treino. Por exemplo, é importante você saber que o estímulo verbal faz a diferença na hora da contração muscular, porque estimula o encéfalo. Vale a pena dizer que o toque que você dá na musculatura que está sendo contraída ajuda a estimular o encéfalo a produzir uma melhor contração muscular. Então, isso é para você fixar. O movimento não acontece só a nível de músculo, só em nível de músculo. Ele sai daqui, passa por toda a medula espinhal e aí sim chega no membro, no músculo que está realizando o movimento. Isso aqui é só para mostrar para você que o corpo humano é muito mais do que só húmero, fêmur, tíbia e fíbula, como muita gente pensa, né? Esse é o aparato, e não estão todos os ossos do corpo humano aí, mas esse é o grosso, e você precisa ter noção disso, porque quando a gente fala de biomecânica, a gente vai precisar falar de origem e inserção de músculo. Não é uma área que eu vou me aprofundar, eu vou dar uma dica para você daqui a pouco, mas é preciso você entender que o corpo humano não é feito só de húmero, fêmur, tíbula, fíbula, patela. Tem muito mais coisa aí. Você precisa saber isso de forma integrada para poder entender a biomecânica do movimento. E a mesma coisa o músculo. O corpo humano não é só bíceps, tríceps, quadríceps e isquiotibiais, ou posterior de coxa, como muitas pessoas falam, panturrilha. Tem muito mais. São centenas de músculos no corpo humano, e você, claro que você não precisa chegar no nível dos músculos menores, por exemplo, os músculos da mão, os músculos do pé, mas do ponto de, se você trabalha com o movimento do ponto de vista geral, vamos dizer assim, né? Se você quer trabalhar com recuperação de lesão, se você é um fisioterapeuta, aí você precisa saber mais profundamente esses ossos, até os ossos, os músculos menores. Mas, de qualquer maneira, não estamos falando só de bíceps, tríceps, e quando a gente faz a flexão do cotovelo, não tem só o bíceps braquial, quando a gente faz a extensão do cotovelo, não tem só o tríceps braquial. Então tem um conjunto, aparato de músculos que é preciso entender se você quiser se aprofundar no tema da biomecânica. Um outro ponto interessante é essa questão dos planos e eixos. E aqui eu vou até aumentar a minha imagem para poder falar um pouquinho com você. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Vou até aumentar aqui a tela para ficar melhor. Então, você percebe aí que a gente tem... E importante lembrar que isso é um conceito didático. Didaticamente, o corpo humano foi dividido em 3 planos. O plano transverso, o plano sagital e o plano frontal. O plano transverso corta o corpo em duas partes, uma proximal e uma distal, uma superior, uma inferior. O plano sagital corta em duas partes, uma direita e uma esquerda, e o plano frontal corta o corpo humano em 2 partes, anterior e posterior. Esses planos, eles estão... O plano significa que é onde o movimento acontece. Aí eu vou abrir aqui a minha imagem, é onde o movimento acontece. Então,
No plano sagital, ocorre, por exemplo, a flexão e a extensão do ombro. A flexão e a extensão do cotovelo. Ela ocorre, teoricamente, no plano sagital. Vou aproveitar aqui que eu virei aqui para a câmera, deixa eu trazer minha imagem para cá. Se você faz esse movimento aqui, ela está ocorrendo no plano sagital. Agora, se você faz esse outro movimento aqui, de contração, de flexão e extensão do cotovelo, isso está acontecendo no plano frontal. Então, isso é um conceito didático, novamente, e uma coisa importante, esse exemplo que eu mostrei aqui, da flexão e da extensão do cotovelo, isso é importante saber que se você muda o plano onde você está realizando a contração, as fibras musculares que estão sendo recrutadas também mudam. Ou seja, é um estímulo diferenciado em cada plano. Quando você muda o plano, é um estímulo diferenciado que você dá em termos da contração muscular. Então, esses são os 3 planos. De novo, lembrando que o plano não acontece, isso é uma divisão didática. Eu falei desse movimento da flexão e extensão no plano sagital, no plano frontal. Mas se eu faço com o braço aqui inclinado, um pouquinho inclinado, que plano é esse? Você não tem um plano. Mas ele seria uma combinação de 2 planos. Então, de novo, essa questão dos planos e eixos é uma coisa didática. E cada plano, ele se relaciona com um eixo. Então, você está vendo na imagem o eixo transverso, o eixo antero-posterior e o eixo longitudinal. E ele se relaciona com os planos de uma forma perpendicular. Vou mostrar aqui, porque de repente você não consegue visualizar na imagem. Vou mostrar aqui, ó. Vou fazer um esqueminha aqui com você. Então, o plano transverso, ele se relaciona com o eixo longitudinal. E o que significa isso na prática? Isso quer dizer que esse eixo é que permite o movimento do músculo. Já eu vou mostrar o exemplo que eu dei do bíceps, do cotovelo, da flexão e da extensão. Eu vou mostrar já na prática como é que ocorre isso. Então, tá aqui. Plano e eixo. Plano transverso, eixo longitudinal. Plano sagital, eixo transverso. O movimento ocorre aqui. Eixo sagital, plano sagital, eixo antero-posterior. Ocorre aqui. Isso, na prática, dentro do exemplo que eu falei, quando você está fazendo a flexão e a extensão do cotovelo, no plano, para você olhar aí, no plano sagital, quando eu estou fazendo essa flexão e extensão do cotovelo no plano sagital, o eixo que está trabalhando é o eixo transverso. Então é como se tivesse um pino aqui na minha articulação e eu só conseguisse fazer esse movimento aqui nesse eixo. Quando eu faço esse movimento com o braço e passo a atuar no plano frontal, o eixo que está atuando aqui é o eixo antero-posterior, para permitir que o cotovelo faça esse movimento aqui. Se eu mantenho aqui no plano frontal, o eixo transverso, eu pino a minha articulação, que eu não vou conseguir movimentar ela. Então, a ideia de plano e de eixo é exatamente essa. Permitir o movimento do membro naquele determinado plano. É importante que você fixe esse conceito, porque uma simples flexão e extensão do cotovelo, ela pode ter um recrutamento diferenciado de fibras, como eu falei, dependendo do ângulo, dependendo do plano onde essa contração está sendo feita. Isso é muito importante você gravar. Vamos voltar aqui para o slide. Esse é o ponto mais importante para você poder entender e começar a praticar a análise biomecânica do exercício. Quando a gente fala de análise biomecânica do exercício, se eu estou fazendo esse movimento aqui, vou manter nesse movimento aqui que eu peguei de exemplo, se eu estou fazendo esse movimento aqui, isso aqui é um movimento de flexão e extensão do cotovelo. Ponto.
Quando a gente fala de análise biomecânica, você precisa entender que musculação, a atividade que a gente chama de musculação, é um movimento contra a resistência, a musculação é um treinamento contra a resistência, e a gente só consegue analisar o exercício do ponto de vista biomecânico se a gente está analisando esse movimento contra uma resistência. Então, vou repetir. Se eu faço somente esse movimento, isso aqui é um movimento de flexão e extensão do cotovelo. Quando eu analiso do ponto de vista biomecânico, eu não tenho um peso aqui, vou usar uma lapiseira, essa aqui vai ser a minha carga. Do ponto de vista biomecânico, eu tenho que ter uma resistência para poder analisar. Então, grava isso. A análise biomecânica ela tem que passar pelo movimento contra resistência. Tudo bem? E uma coisa mais importante também para falar, uma outra coisa importante para falar, são os tipos de contração. Eu peguei só essas 4 aí, já tem estudos de alguns outros tipos de contração, mas não vai ser o meu objetivo falar delas aqui agora. Eu queria que você gravasse essas contrações, porque são elas que você vai utilizar mais na prática do seu dia a dia como profissional. Então, a contração concêntrica, ela é uma tensão com encurtamento muscular. A contração excêntrica é uma tensão com alongamento muscular. Preste atenção nesse termo que eu estou utilizando, tensão. A isométrica é uma tensão sem mudança do comprimento muscular. E a isocinética é uma tensão com velocidade constante. Vamos de novo nisso aqui, para você poder gravar bem esse termo. A contração concêntrica, e de novo, prestar atenção no termo tensão. Porque se eu falo uma contração concêntrica, você pode pensar assim, contração concêntrica é uma contração com encurtamento muscular. Quando a gente fala de contração, a gente está falando de encurtamento, sempre. Mas não é o caso aqui. A contração concêntrica, ela tem uma tensão no músculo que, sim, tem um encurtamento muscular. Mas quando você passa para a contração excêntrica, você não tem uma contração do ponto de vista do encurtamento muscular. Você tem uma tensão com alongamento muscular. A contração excêntrica é aquela que acontece na volta do exercício. O que é a volta do exercício? Você levanta o peso, né? Vence a resistência, essa é a contração concêntrica, e quando você volta o peso, ali se dá a contração excêntrica. Então, sim, está tendo uma tensão na musculatura, só que está havendo um alongamento muscular. Isso também é muito importante porque a maior causa de erro na análise biomecânica passa por aí, por entender o tipo de contração. A contração isométrica, não tem mistério, é a tensão sem mudança do comprimento muscular. É aquela coisa que você segura a carga e fica ali tensionando. A isocinética é a tensão em velocidade constante, com velocidade constante. Apesar de eu ter falado que você ia utilizar na sua prática essas aí, eu botei a isocinética para ilustrar, porque a isocinética só é possível realizar em aparelhos especiais. Por quê? Você contrai, então estou contraindo aqui meu bíceps e meu tríceps, você contrai, e a carga do aparelho é regulada automaticamente para você poder manter a mesma velocidade. Vou mostrar depois aqui num slide mais à frente, que não é como na contração concêntrica e excêntrica, na contração normal. Pensa num exercício de rosca bíceps na sala de musculação. Nesse exercício não é possível manter uma velocidade constante. Vou falar daqui a pouco do conceito de alavanca e você vai entender por quê. Então, a isocinética ela é possível realizar em alguns aparelhos especiais. Em academias, você encontra aparelhos próximos de realizar uma contração isocinética, ou aparelhos próximos de realizar uma contração com a velocidade mais próxima da constante, sem muita variação de velocidade, naqueles aparelhos que tem uma polia que não é redonda. Quando você perceber um aparelho que tem uma polia que não é redonda, é uma forma diferente da redonda, não tem uma forma definida, aquilo é para permitir que a velocidade varie o menos possível. Então, esses são os tipos de contração para você saber. E aqui tem um Tzinho aí na excêntrica, tem aí maior tensão, maior T, é a contração que permite maior tensão muscular, é na fase excêntrica. Tanto que o treinamento excêntrico, ele permite que você coloque
até cerca de 40% mais carga do que na contração concêntrica. Então, se você está levantando 20 quilos numa rosca bíceps, na fase concêntrica, para descer, você aguentaria até quase 30 quilos de carga, ou seja, 8, 10 quilos a mais para fazer aquele treinamento. O treinamento excêntrico não é tão fácil de se fazer sozinho, porque se você consegue tensionar, se você consegue suportar uma carga maior na fase excêntrica, é porque você não vai conseguir levantar aquele peso na fase concêntrica. Então, não é um treinamento fácil de se realizar sozinho. Mas, de qualquer maneira, a contração excêntrica é a que traz mais tensão muscular. Próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é a questão da função dos músculos. Eu não vou me aprofundar aqui em nome de músculo, nem origem, nem inserção. Eu vou dar uma dica para vocês em relação à origem e inserção. E quando eu for falar dos movimentos, eu vou falar do conjunto de músculos. Então, eu vou falar dos flexores do cotovelo, dos extensores do cotovelo, dos flexores do quadril, dos extensores do quadril. Mas é importante você saber que o músculo pode realizar a função de motor primário. Então, na rosca bíceps, você tem um músculo motor primário e tem os músculos motores secundários. O motor primário é aquele principal do movimento. O secundário é que auxilia. Os músculos agonistas são os que permitem o movimento. Então, no caso da rosca bíceps, de novo, a gente já saiu do simples movimento, de flexão e extensão. A gente está no movimento contra resistência. Então, o agonista é o que permite a realização do movimento. Então, os músculos agonistas na rosca bíceps são os flexores do cotovelo. Os antagonistas são os extensores do cotovelo. O que é um músculo estabilizador? É aquele que estabiliza o movimento, ajuda a estabilizar o movimento. E o que é o músculo neutralizador? O músculo neutralizador é aquele, como o nome já diz, o estabilizador estabiliza, o neutralizador neutraliza. Mas vamos entender essa questão do músculo neutralizador. De novo, eu não vou dar nome aos músculos aqui para não confundir. Eu vou falar do grupamento muscular e depois você se aprofunda na questão dos nomes, origem, inserção, se for assim necessário para você, se você achar que seja necessário. Mas vamos lá. Vou aqui falar só vou precisar falar só para exemplificar isso. O músculo bíceps, ele além dele fazer a flexão do cotovelo, ele realiza esse movimento do antebraço e ele realiza a flexão do ombro. Eu vou focar nesse movimento do cotovelo, da flexão, e no movimento da flexão do ombro. Por isso que eu falei lá na frente que o movimento começa aqui. Ele começa aqui. Se eu falo para o músculo, para o bíceps contrair, o bíceps não entende que é para fazer a flexão do cotovelo. O bíceps, ele vai entender que é para ele fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui. Ele vai entender que é para fazer isso aqui. Gira, flexiona e flexiona. O comando neural é esse. Se eu falo assim, bíceps contrai, é isso. Agora, se eu falo assim, bíceps contrai fazendo a flexão do cotovelo, o seu comando neural vai manter o seu antebraço nessa posição, o seu ombro nessa posição. E aí são os neutralizadores que estão trabalhando. Aqui, então, está trabalhando para neutralizar o movimento de flexão do ombro, tem extensor do ombro trabalhando. Olha que coisa louca. A gente está fazendo uma rosca bíceps e a gente está trabalhando os extensores do ombro. Agora, vai ter alguém que vai falar assim, besteira o que esse cara está falando. Não, não é. Quando eu digo que a gente está trabalhando, não é do ponto de vista de hipertrofia. Aliás, é do ponto de vista de hipertrofia. Porque a hipertrofia começa no controle neural do movimento. Então, controle neural, a gente está trabalhando sim, nesse caso aqui do ombro, os extensores do ombro, mas do ponto de vista neural. E isso é o primeiro passo para ter uma contração mais eficiente. Uma contração mais eficiente leva a uma hipertrofia melhor. Então, é preciso que você grave esse conceito e saber que, do ponto de vista neural, existem outros músculos trabalhando quando você faz um determinado exercício. É isso que determina também, por exemplo, se você tem um membro
imobilizado por conta de uma lesão, você treinar o membro oposto, se eu estou com o meu braço direito imobilizado, eu treino o meu braço esquerdo, isso mantém, vamos dizer assim, a saúde neural do movimento daquele braço que está imobilizado. Isso é importante no momento da recuperação de lesão, por quê? Você já vai superar aquela fase da adaptação neural que a gente sabe que existe no treinamento de força. Então, guarda esse conceito. Saber que em determinado movimento você está, sim, trabalhando outro tipo de musculatura que não aquela do movimento. Eu preciso falar do conceito de alavanca, vou falar muito rapidamente. Isso é uma coisa que a gente estuda no 2º grau, né? Mas a gente não dá muita atenção porque a gente não sabe o que vai fazer na vida ainda. Então, esse é o conceito de alavanca e os componentes de uma alavanca. E todo o corpo se move através de alavanca. Todo músculo se move através de alavanca, não dá para ser diferente disso. Então, só para você ter noção aí, você tem o fulcro ou o ponto de apoio, você tem o braço de potência, você tem uma potência ou uma força que é aplicada. Você tem o braço de resistência e você tem uma resistência ou uma carga que é aplicada. Basicamente é isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco na prática. Não vou me aprofundar muito na questão de alavanca, porque eu quero mostrar para você na prática a análise biomecânica do exercício. E aqui só para você ter noção que o corpo é formado de diversos tipos de alavanca. São 3 tipos básicos de alavanca. A alavanca de primeira classe, que é interfixa, de segunda classe, que é interresistente, e a de terceira classe, que é interpotente. O inter quer dizer que está entre. Então, a interfixa quer dizer que o ponto fixo está entre a resistência e a potência. A interresistente quer dizer que a resistência está entre o apoio, o ponto de apoio, e a potência. A interpotente quer dizer que a potência, a força aplicada, está entre o ponto de apoio e a resistência. Você pode brincar com isso na sala de musculação, observando os aparelhos e vendo qual aparelho está trabalhando qual tipo de alavanca no exercício. Então, você tem o exercício, você tem o membro que trabalha no sistema de alavanca, e você tem os aparelhos na sala de musculação também, que tem diversos tipos de alavanca. Então, se é para você ter noção, não vou me aprofundar aqui dizendo quais são as articulações, qual tipo de alavanca que é em cada articulação, porque a gente não teria tempo para isso. Então, isso é só para você ter uma ideia do conceito de alavanca. E aí eu disse que ia dar uma dica aqui sobre origem e inserção. Claro que você aprendeu isso na faculdade, origem e inserção dos músculos. Você aprendeu os principais movimentos que ele faz. Mas a dica que eu te dou é, se você souber, eu aplico muito isso comigo, eu não tenho na minha cabeça todas as origens e inserções dos músculos. É praticamente impossível no seu dia a dia você ter isso. Se você é professor de anatomia, na faculdade você aprofunda a biomecânica, você grava melhor isso. Mas no dia a dia você não consegue ter isso. A dica que eu te dou é, se você consegue ter um visual do músculo no corpo humano, da onde ele sai, por onde ele passa, por isso que está o caminho do músculo aí, e para onde que ele vai, você consegue ter uma noção dos principais movimentos que ele realiza. Então você já de repente já saiu há muito tempo no laboratório de anatomia, busca na internet. Você quer trabalhar o músculo bíceps braquial, vai lá, procura ele, visualiza ele. Você não precisa saber onde é que o nome do acidente ósseo, onde ele está se originando, ou ele está se inserindo, ou inserção medial, ou inserção proximal. Basta você ver ali a posição que ele está, e você vai conseguir deduzir, com um pouco de prática, você consegue fazer isso. Você consegue deduzir qual é o movimento que ele vai fazer. Tá? Então, essa é a dica que eu te dou para você não precisar decorar acidente ósseo de origem, inserção ou inserção proximal e distal dos músculos. E aí você consegue, nessa visualização, ver o caminho do músculo também e consegue deduzir os principais movimentos que esse músculo faz. Bom, vamos para a prática? A gente não está presencial, que seria mais interessante, poderia visualizar melhor, mas aqui a gente já consegue, sim, ter uma boa noção dessa questão da movimentação. Vou mostrar para vocês agora, tá?
Esse é um esqueminha prático do sistema de alavanca no exercício rosca bíceps. Lembrando novamente que o movimento ele deve ser analisado contra a resistência, contra uma resistência sempre. Não dá para você sair disso quando você analisa o exercício do ponto de vista biomecânico. Então, nesse esquemazinho aí de alavanca, como eu falei para vocês, da contração isocinética, e que na prática, se não for num aparelho especial, você não consegue manter a velocidade constante, a prova está aqui. E deixa eu só construir algumas coisas com você. Se você tem a prática da musculação, como aluno ou como professor, você vai perceber ou você vai lembrar que quando um aluno ou quando você está fazendo a rosca bíceps, esse momento aqui que o braço está paralelo ao solo, o antebraço está paralelo ao solo, esse é o momento mais crítico do exercício. É aquele momento que você precisa de uma bola, um leve, ou seja lá como chama isso na sua região. Você precisa de um auxílio ali para vencer aquela resistência. Isso é porque, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho essa fórmula aqui. Não, eu tenho aqui. Isso porque, para você vencer a resistência, vou mostrar nessa alavanca aqui, que é a mais fácil de você visualizar. Para você vencer a resistência, o produto da força que você aplica pela distância desse braço de potência tem que ser maior do que o produto da resistência pelo braço da resistência. Então, nesse caso aqui, observando o braço da potência, a gente pode inferir que, de repente, vai vencer essa resistência. O que não é verdade. É preciso saber qual a força que vai ser aplicada aqui. Então, você não pode analisar, esse braço de potência é maior, então vai vencer a resistência. Ele pode favorecer, mas dependendo da força que for aplicada aqui, você não consegue vencer. Lembra quando você era criança e brincava de gangorra? A gangorra nada mais é do que uma alavanca interfixa. E tinha aquele negócio de botar a pessoa de castigo lá em cima. Por quê? Quem estava embaixo deixava a pessoa em cima, é porque imprime o braço de alavanca, importante isso. Na gangorra, o braço de alavanca é exatamente igual, tanto da resistência quanto da força, ou da potência. E esse braço de resistência, o que vai variar, se você prestar atenção só no braço da potência e no braço da resistência, teoricamente o sistema ia estar em equilíbrio. Mas a força que é aplicada, uma hora uma criança faz mais força e vence a resistência, na outra hora a outra criança faz mais força e vence a resistência. Essa brincadeira é que faz esse trabalho do produto da força vezes o braço de potência variar em relação à resistência vezes o braço de resistência. E aí você consegue ir vencendo aquela resistência. Então, isso é importante você saber para entender isso aqui. Então, aqui nessa questão desse exercício da rosca bíceps, quando você analisa nesse ponto aqui que o braço está paralelo ao solo, você tem um produto da resistência que está aqui, que é a carga que está segurando, vezes o braço de resistência, e você tem outro produto, que é o braço de potência, e o braço de potência no músculo, ele vai da inserção do músculo até o ponto de apoio. Você percebe que o músculo bíceps, ele não se insere na articulação do cotovelo. Foi por isso que eu falei para você, é interessante você não precisa saber o ponto ósseo aonde ele se insere, mas você precisa saber que ele passa da articulação do cotovelo. Isso é que é importante você saber. Tudo bem? Então, aqui você percebe que esse produto da resistência pelo braço de potência, da potência pelo braço de potência, não consegue vencer tão facilmente o produto da resistência vezes o braço de resistência, que é diferente de quando está nessa posição que o ângulo é menor, que é diferente dessa posição quando o ângulo está menor também na parte superior. Então, é isso que você precisa entender. É isso que você precisa pensar. Fazer essa brincadeira com o braço de resistência, com a potência, com o braço de resistência e com a resistência, com o braço de potência e com a potência ou a força aplicada. É esse que vai ser o segredo de você aplicar, de você analisar biomecanicamente
os exercícios. E aí eu quero mostrar uma outra situação muito interessante. Agora a gente vai começar a entrar exatamente na prática, e eu estou trazendo aí pelo menos um exercício que eu costumo falar assim, se você conseguir analisar o exercício agachamento, se você conseguir analisar o exercício do agachamento, você consegue certamente analisar qualquer outro tipo de exercício. Então vamos lá? Mas primeiro vamos entender isso aqui, ó. Que, de novo, isso não é para ser decorado. Isso não é para ser decorado, porque aqui onde está branco, essa coluna aqui está branca, eu vou mostrar para você como é que isso pode acabar com a análise biomecânica do exercício que você está fazendo. Então vamos lá. O exercício da rosca bíceps, ele é um exercício que você faz o movimento, olha só, o movimento de flexão e extensão do cotovelo, tudo bem? Só que, como eu falei, você precisa analisar do ponto de vista biomecânico, ou seja, vencendo a resistência. Você tem que analisar esse movimento de flexão e extensão contra uma resistência. Então, no exercício contra a resistência, estou falando aqui de motor primário, tá? Estou falando de motor primário, ou grupo de músculo, como está em alguns exemplos aí. Na rosca bíceps, eu estou fazendo uma contração concêntrica do bíceps braquial quando eu venço a resistência, e eu estou fazendo uma contração excêntrica do músculo bíceps braquial quando eu estou descendo, quando eu estou na volta, quando eu estou na fase negativa do exercício. Na flexão de joelho, ou mesa flexora, ou módulo flexor, que você faz um movimento de flexão e extensão do joelho, você precisa analisar do ponto de vista contra a resistência. Então, quando você faz a flexão do joelho, você está tendo uma flexão, uma contração concêntrica dos isquiotibiais e uma contração quando você vence a resistência, e uma contração excêntrica dos isquiotibiais quando você está voltando o movimento, quando a resistência está vencendo aquele membro que está fazendo o movimento. De novo, outro ponto, a elevação lateral do braço. Você está fazendo um movimento de abdução e adução do braço, ou do ombro. Qual a musculatura que está trabalhando ali? Deltoide na fase concêntrica e o deltoide na fase excêntrica. E assim por diante com todos os exercícios. O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo um movimento em terra, e em terra que eu estou falando não é no planeta Terra, um ambiente seco, porque é o contraponto que eu vou fazer ali no slide, o exercício analisado contra a resistência, ele vai sempre girar em torno do mesmo músculo fazendo o movimento, do mesmo músculo ou grupamento muscular fazendo o movimento concêntrico e o movimento excêntrico. Quando vence a resistência, faz o movimento concêntrico, quando volta, faz o movimento excêntrico. Isso é fato. Agora vamos para a água. Vamos para a água. Por isso é que você não pode decorar isso. Porque quando a gente vai para a água, muda completamente. Eu estou no movimento. Você vai ver, depois eu vou botar o comparativo aqui e você vai me chamar a atenção. Quando eu estou fazendo uma rosca bíceps, e aí já não muda mais, já precisa mudar esse nome. Provavelmente, se você dá uma aula de hidroginástica, você talvez chame de rosca bíceps, mas seria melhor falar flexão e extensão do cotovelo. Sabe por quê? Porque na água você vai... Eu já vou botar logo a comparação aqui. Porque na água você vai trabalhar, nesse movimento de flexão e extensão do cotovelo, você vai trabalhar o bíceps braquial de forma concêntrica e o tríceps braquial de forma concêntrica. Porque nos dois movimentos você tem resistência. E assim por diante. Percebe que em todos os movimentos, esses exemplos que eu dei, que na Terra é o movimento concêntrico, no ambiente seco, é o movimento concêntrico e excêntrico do mesmo músculo, na água a análise muda. É o agonista e o antagonista trabalhando de forma concêntrica. Essa é a causa principal do erro na análise biomecânica de muitos profissionais, que acham que precisam decorar que na rosca bíceps é o bíceps braquial concêntrico e excêntrico. Tem gente que acha, inclusive, e isso eu estou falando sério, porque eu já vi isso, que é o bíceps braquial concêntrico e o tríceps braquial excêntrico, quando você está voltando isso na Terra.
Então, não é possível decorar. E essa análise muda mais ainda. Essa análise muda mais ainda, por exemplo, na água. Se eu faço o movimento de... Tá aqui, eu estou meio fora de foco da câmera. Se eu faço o movimento... Deixa eu virar aqui um pouquinho. Se eu faço o movimento de flexão na água, eu estou trabalhando concêntrico, com a mão espalmada. Mas se eu giro o meu braço e desço a mão, eu tenho menos resistência. Eu posso até trabalhar um pouquinho de tríceps, mas eu vou minimizar muito essa questão. E tem uma outra questão aí, se eu estou com um aparato flutuante, a análise muda mais ainda. Deixa eu focar de novo nesse exercício da flexão e extensão do braço. Se eu tenho um aparelho que flutua, ou seja, se eu soltar ele sobe, ele está fazendo força para cima. Então, quando eu faço a extensão, eu estou fazendo uma contração concêntrica dos extensores. Só que o peso está me puxando para cima. O que eu tenho que fazer para ele não me puxar de uma vez? Eu preciso segurar, eu preciso tensionar à medida que eu alongo vagarosamente o meu músculo. E quando eu tenho uma tensão com alongamento, eu estou fazendo uma contração excêntrica. Então, na prática, quando eu estou com um aparato flutuante, eu estou fazendo uma contração concêntrica no movimento de flexão e extensão dentro da água. Estou fazendo uma contração concêntrica dos extensores do cotovelo e estou fazendo uma contração excêntrica dos flexores do cotovelo. Por quê? Eu estou segurando aqui para não vir direto. Eu estou segurando. O meu músculo bíceps ele está lentamente descontraindo para não subir direto. Ok? Isso pode variar um pouco. Às vezes, eu já escutei pessoas falando assim, mas a análise eletromiográfica, claro, eu estou falando do ponto de vista prático dos conceitos que eu estou apresentando aqui. Se você quiser se aprofundar mais nessa questão biomecânica, vale muito a pena correr atrás de artigos que falem sobre eletromiografia. Vamos continuar aqui? Aí é que eu falei para vocês, se você conseguir analisar o exercício do agachamento, você consegue analisar qualquer outro tipo de exercício. E aí, primeira coisa que você precisa saber, eu gosto muito de trabalhar, de dar esse exemplo do exercício do agachamento, porque ele é bem completo. Então, vamos lá. Quando a gente faz o exercício do agachamento, você tem movimento na articulação do tornozelo, na articulação do joelho, na articulação do quadril. Eu vou parar aqui no quadril porque você ainda tem um movimento de extensão da coluna. Mas eu vou ficar só aqui no movimento do quadril. E se eu falo para você que tem movimento nessas articulações, se tem movimento, tem músculo trabalhando, é óbvio. E eu falo para você que tem sim movimento na articulação do tornozelo. Algumas pessoas contestam isso, na prática, presencialmente, a gente consegue demonstrar que sim, tem movimento ali na região do tornozelo. E o movimento, primeira coisa que você precisa saber quando você está analisando biomecanicamente, que tipo de movimento contra a resistência. Porque a gente sabe que o tornozelo faz a flexão plantar e a dorsiflexão. O joelho faz a extensão e a flexão. O quadril faz a flexão e a extensão. Mas contra a resistência, que movimento que eu estou fazendo ali? Então vamos avaliar aqui. Aí você pode falar assim para mim, Léo, ela não está com peso nenhum ali. Ela tem o peso do corpo dela. Então ela está saindo dessa posição, seria uma posição inicial do agachamento, e ela vai vencer a resistência quando ela sobe. Então se ela vence a resistência quando ela sobe, ela vai estar fazendo uma contração concêntrica. Dois músculos que fazem o movimento para cima. Então, quando ela está saindo dessa posição, na articulação do tornozelo, ela percebe que a articulação dela, do tornozelo, está numa leve dorsiflexão. Quando ela começa a levantar, ela vai começar a fazer uma flexão plantar. Se você acha que esse movimento não é um movimento de flexão plantar, porque na sua cabeça está que a flexão plantar é só ficar na ponta do pé, a hora que você fizer o agachamento, que você ficar na posição ereta, continua mais o movimento e você vai ver que a continuidade daquele movimento é a flexão plantar do tornozelo. Então, sim, quando você sai desse movimento aí, dessa posição, o movimento que você está fazendo na articulação do tornozelo é a flexão plantar. E aí, qual é a musculatura que faz a flexão plantar?
o gastrocnêmio, principalmente, o motor primário. O gastrocnêmio. Você tem o sólio também fazendo ali a flexão. Parei aqui pensando porque eu tenho uma coisa para falar sobre a questão do gastrocnêmio do sólio, mas a gente não vai conseguir falar hoje, numa outra oportunidade eu consigo falar. Então, você tem ali o sólio e o gastrocnêmio fazendo a flexão, esse movimento de flexão plantar, ou seja, por incrível que pareça, você trabalha a panturrilha quando você está fazendo o agachamento. Vamos mais acima para a articulação do joelho. Qual é o movimento que ela está fazendo ali quando ela levanta? É o movimento de extensão do joelho. Então, do ponto de vista da articulação do joelho, a musculatura que está trabalhando é a musculatura do quadríceps, a musculatura extensora do joelho. Vamos para o quadril. Imagina ela fazendo um movimento de elevação ali, ela levantando. Ela está fazendo um movimento, ela está com o quadril flexionado, ela vai fazer um movimento de extensão do quadril. Quando ela faz o movimento de extensão do quadril, são os extensores do quadril que estão trabalhando. Primariamente, o glúteo. Mas ali entre os isquiotibiais também é uma discussão mais aprofundada que a gente não vai conseguir fazer hoje. Mas ali os extensores, por isso que eu falei que eu não ia discutir o músculo. Não ia falar o músculo. Então, tem um movimento ali, 2 flexores plantares, 2 extensores do joelho e 2 extensores do quadril. Não vou chegar na coluna. Então, é essa musculatura que faz o movimento concêntrico quando você sobe, essa musculatura que vai fazer o movimento excêntrico quando você desce. Não dá para sair dessa questão da análise biomecânica. Não dá para sair e pensar num outro jeito de analisar biomecanicamente o exercício. É esse o jeito que você precisa fazer. O ponto-chave é saber que você precisa analisar o movimento do ponto de vista dele estar sendo realizado contra a resistência. E a partir daí você consegue analisar perfeitamente o exercício. Então, se você conseguiu perceber essa questão do agachamento, fica muito fácil você analisar qualquer outro tipo de exercício. Eu queria trazer muitos exercícios aqui, a gente não vai ter tempo para isso, mas eu queria mostrar, inclusive, só para exemplificar a questão do conceito de alavanca, esses 2 exercícios aí de 4 apoios, né? 4 apoios ou 3 apoios, tem gente que fala 4 apoios, 3 apoios. Perceba que na imagem de baixo, ela está com a perna flexionada. Vamos concentrar no braço de resistência e na resistência. O braço de resistência dela, que vai do ponto de apoio, que é a articulação, até a resistência, e aí a gente precisa se aprofundar no ponto de vista das alavancas, em termos de projeção do ponto de resistência, porque a alavanca é a coxa dela. O ponto de apoio está lá na articulação do quadril. A resistência é a caneleira que está no tornozelo dela, só que você tem que fazer a projeção, então a resistência dela está caindo ali até anteriormente, no meio da coxa, mais ou menos, porque você vê que ela está com o joelho bastante flexionado. Então, esse braço, percebe que esse braço de resistência é menor. Se você já teve a oportunidade de fazer esse exercício, você vai perceber que, com a mesma carga, se ela for esticando a perna, vai ficar mais difícil dela fazer. Então, ali o braço de resistência está menor. O braço de resistência está menor, facilita o movimento. Você tem uma vantagem mecânica ali. Agora, pega, e aí eu não vou trabalhar com o conceito da multiplicação, da resistência pelo braço de resistência, mas eu quero que você visualize isso. No exercício de cima, ela está com a perna esticada. O braço de resistência é maior. O braço de resistência é maior. Se o braço de resistência é maior e ela colocar a mesma carga ali da perna flexionada, ela vai ter dificuldade para fazer. Essa é a análise do ponto de vista biomecânico. Só que você precisa analisar uma outra coisa nesses 2 tipos de exercício, principalmente. O arco de movimento. Se você imaginar essa imagem em movimento, no exercício de baixo, ela vai conseguir alinhar a perna que está no alto com a perna de cima e completar esse movimento, né? Esse movimento de rotação aí do quadril, ele é bem mais amplo.
No exercício de cima, o arco de movimento dela vai ficar prejudicado. Então, isso, você, além de levar em consideração a questão do tamanho da alavanca, da carga que você está colocando, você precisa levar em consideração também o arco de movimento que você está realizando. Se você faz um arco de movimento mais completo, a tensão muscular aumenta. A carga do músculo também vai aumentar. A carga no músculo também vai aumentar. Então, isso são estratégias que você precisa, conhecimento para desenvolver estratégias para colocar em prática na execução, na prescrição dos exercícios que você faz, tá? Como eu falei para vocês, eu queria mostrar diversos outros exercícios aqui, mas não vou conseguir. Eu espero que esses conceitos que eu trouxe para você tenha conseguido assimilar esses conceitos para poder começar a praticar. Começa os exercícios mais fáceis, vê lá contra a resistência, que movimento que está sendo feito, começa a praticar isso e depois você vai criando complexidade nas suas análises. Isso vai ser muito importante para você fazer uma prescrição melhor dos exercícios. Até porque o último ponto que eu quero deixar para você, em relação a essa questão da análise biomecânica, é a questão do seu papel como profissional. O seu papel como profissional. Primeiro, você precisa ter conhecimento técnico, e aqui extrapola um pouquinho a parte da técnica, tá? Ali, tá só o primeiro ponto é o conhecimento técnico. Mas você precisa ter esse conhecimento técnico um tanto quanto aprofundado para poder dar uma melhor assistência ao cliente. E assistência ao cliente, nesse caso, é a prescrição mais bem elaborada do exercício. Só com esse conhecimento técnico você consegue identificar as dificuldades do seu cliente, do seu aluno, corrigir os movimentos. Corrigindo os movimentos, você consegue otimizar a contração muscular. Isso leva a uma melhor adaptação neural, melhores resultados, principalmente do ponto de vista de hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular pode passar apenas pelo aumento do tônus muscular. Quando a gente fala de hipertrofia, não quer dizer que vai ficar aquela coisa de fisiculturista, mas os melhores resultados passam pelo aumento do tônus muscular. E isso leva à retenção de cliente. A retenção é o tempo maior que a pessoa fica com você. Se ela verificar que não está tendo resultado, e aqui a gente está falando do resultado prático do treinamento musculação principalmente, lembrando que essa análise biomecânica não passa só pelo treinamento de força, passa por qualquer movimento, desde que você analise ele contra a resistência. Então, esse tem que ser o seu papel. Entender tudo isso, entender que o movimento começa lá no encéfalo, passa pela medula espinhal e só depois ele chega ao membro, ao músculo, efetivamente. Você entendendo esses conceitos, conseguindo entender todos esses conceitos, certamente você vai poder prescrever de forma melhor, identificar melhor as necessidades do cliente, inclusive variar os estímulos que você fornece para o seu cliente no treinamento. Vai sair da mesmice dos mesmos exercícios que todo mundo prescreve, ou da sequência de exercícios que as pessoas prescrevem, porque você viu, prescreve e você faz porque viu assim. Então, isso vai fazer com que você melhore a sua prescrição, melhore a variedade das suas estratégias de prescrição de exercício. Eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Eu deixo aí o meu contato pessoal, aí o meu WhatsApp, que você pode mandar mensagem para você discutir, para você tirar dúvidas se você tiver. Fico muito à sua disposição para você fazer qualquer tipo de pergunta em relação a esses conteúdos que eu apresentei para você. Espero que ele tenha sido proveitoso. Eu espero que ele tenha sido proveitoso para você e que você consiga logo colocar eles em prática. Um abraço, pessoal. Até a próxima.